A ferramenta de dados padronizados para Civil 3D agrega dados de todos os seus arquivos de modelo DWG em um único arquivo Excel. Ela faz isso mantendo esses dados em seus objetos e usando conjuntos de propriedades. Existem dezenas de conjuntos de propriedades que vêm com o SDT, mas se você quiser criar os seus próprios ISO também é possível. Este vídeo explorará o que são conjuntos de propriedades, como eles são configurados e como você pode tirar proveito deles com o SDT. O que são conjuntos de propriedades? Vamos usar este exemplo aqui. Aqui está um tubo de gravidade, no Civil 3D. Quando eu seleciono, na minha paleta de propriedades, verei todos os tipos de propriedades relacionados a este tubo. Algumas delas são propriedades padrão do AutoCAD, como camada, cor, tipo de linha. Algumas são específicas do tubo, as localizações da estrutura. Você pode até clicar com o botão direito nele e escolher propriedades do tubo e ver mais propriedades que nem são mostradas na paleta de propriedades. Mas e se eu quiser colocar minhas próprias propriedades personalizadas neste tubo e rastrear esses dados? É para isso que servem os conjuntos de propriedades. No Civil 3D, na aba Gerenciar, tem um botão Definir conjuntos de propriedades. Quando eu abro isso, você verá que ele abre no nó Definições de conjunto de propriedades. Eu posso criar um novo. Deixe-me chamá-lo de tubulações. Posso dar a ele mais de uma descrição. Mas neste caso, a primeira coisa que eu quero fazer é definir a quais objetos isso se aplica. Eu estava olhando para um tubo de gravidade, que no Civil 3D é simplesmente chamado de tubo. Se eu também quisesse aplicar a tubo de pressão, eu poderia escolher tubo de pressão também. E você vê que ele está construindo uma lista de tipos de objeto. Você pode ter quantos quiser ou o mínimo que quiser. Posso definir as propriedades que eu quero anexadas a esses tubos. Algumas propriedades são automáticas. Se eu clicar no botão Adicionar definição de propriedade automática, eu vejo algumas opções como: qual a cor do tubo? Ou em qual layer ele está? Quando eu aperto OK, você vê que ele adicionou automaticamente um layer. Mas eu também posso adicionar minhas próprias propriedades manuais. Por exemplo, talvez eu queira indicar quem é o proprietário deste tubo. E, neste caso, é apenas uma sequência de texto que posso adicionar. Posso formatar este texto. Talvez fazer com que esteja sempre em letras maiúsculas, não importa como alguém o digite. Isso é feito em outro lugar aqui em formatos de dados da propriedade. Outro exemplo poderia ser o ID do ativo. Talvez eu queira atribuir um ID de ativo a cada tubo para que eu possa rastreá-lo, ou um código de barras ou algo que será usado para manter este tubo no futuro. Claro, posso continuar construindo. Vou ficar com esses por enquanto. Agora, quando eu clicar em OK aqui e clicar neste tubo, na minha paleta de propriedades, há uma aba chamada Dados Estendidos. Está em branco agora, mas tenho a capacidade de adicionar conjuntos de propriedades a este único tubo que selecionei. Poderia até selecionar mais de um tubo por vez. Veja que tenho 2 selecionados agora. O botão ainda está lá. Vou em Adicionar conjuntos de propriedades. Ele reconhece que tem um conjunto de propriedades chamado tubos que se aplica a tubos. Quando clico em OK, ele os adiciona. O proprietário pode ser a ABC Utilidades, que eu não soletrado corretamente. Se eu desmarcar esses tubos e voltar e clicar em qualquer um deles, você verá que ele se lembra desses dados. ABC Utilidades. Ainda não selecionei este tubo, então não há nenhum conjunto de propriedades atribuído a ele. Poderia voltar a esses tubos e talvez dar-lhes um ID de ativo. Talvez aquele seja P001. Eu queira atribuir a este o P002. Você entendeu a ideia? Isso pode ser bastante tedioso. Existe uma maneira mais rápida de fazer isso na ferramenta de dados padronizados. Há outro vídeo sobre isso, sobre como você pode realmente enviar todos esses dados para o Excel. Talvez usar o Excel para numerar automaticamente esses, e em seguida, enviá-los de volta para todos os seus arquivos DWG. Mas, por enquanto, vamos descobrir como podemos aproveitar os conjuntos de propriedades personalizadas em seus próprios arquivos.
Para iniciar este processo, vou criar um trabalho na ferramenta de dados padronizados. Na faixa de opções da ferramenta de dados padronizados, posso ir para o gerenciador de tarefas. Vou criar um novo trabalho. Vamos chamá-lo de conjuntos de propriedades personalizadas. Deixá-lo no local padrão. Vou colocá-lo sob minha coleção de planejamento territorial. Novamente, existem outros vídeos para SDT que explicam como criar trabalhos, entram em detalhes, como criar coleções. A chave aqui é que vou começar com o modelo. Este é o modelo padrão do SDT que vem com o software. É aqui que todos os conjuntos de propriedades são definidos. Vou usá-lo como meu ponto de partida para criar os meus próprios personalizados. Vou deixar isso aqui. Usar o modelo de arquivo de dados de trabalho padrão, que é o arquivo Excel onde todos os dados são agregados. Vou apenas procurar e encontrar meus arquivos para esta demonstração. Ok, eu criei meu novo trabalho. E sob o explorador de trabalhos, meu novo trabalho sob minha coleção de planejamento territorial, chamada Conjuntos de Propriedades Personalizados, apareceu. Eu tenho 3 arquivos de modelo dentro dele. Ainda não abri nenhum desses arquivos. Mas eu posso usar minha paleta Job Explorer aqui para realmente abrir tanto o arquivo de dados do projeto, que é o arquivo Excel, quanto, no nosso caso, o arquivo de padrões do projeto. Este é o arquivo que tem todos os conjuntos de propriedades definidos nele. É um arquivo em branco, não há nada desenhado dentro dele. Mas se eu usar o gerenciador de estilos aqui em cima, ou como vimos anteriormente, eu também poderia ir em gerenciar conjuntos de propriedades definidos. De qualquer forma, ele abre o gerenciador de estilos, e você verá que o template padrão contém um monte de definições de conjuntos de propriedades, incluindo algumas tanto para tubulação gravitacional quanto para tubulação pressurizada. Mas neste caso, eu quero construir minha própria definição personalizada. Eu certamente poderia clicar com o botão direito e criar uma nova do zero. Mas às vezes pode ser difícil selecionar todos os diferentes tipos de objeto. Frequentemente, eu pego um desses que diz todos, e você pode ver em Aplica-se a, que ele se aplica a todos os objetos. Alguns deles se aplicam apenas a certos objetos. E talvez você queira começar com esse. Depende do que você precisa. Quais objetos você está rastreando? Se eu olhar para um tubo de gravidade, é só um tubo. Se eu olhar para um tubo de pressão, é só um tubo de pressão. Nesse caso, eu vou criar um novo. Está me pedindo um nome. Digamos que minha empresa seja ABC. E eu vou chamá-lo de Custom. Posso dar uma descrição mais detalhada. Eu posso usar o botão Aplica-se a e definir para que seja aplicado a todos os objetos. Então eu posso adicionar minhas definições. Eu já avancei e criei algumas propriedades personalizadas dentro da minha definição de conjunto de propriedades personalizadas. Você vê coisas como o nome e o código da empresa responsável por aquele ativo. Uma descrição dele, o ID, talvez a localização do canteiro de obras, o nome do proprietário, a qual pacote de trabalho ele pertence. Você pode fazer qualquer uma dessas coisas. Novamente, eu poderia adicionar algumas das propriedades automáticas. Como eu escolhi todos os objetos, vou evitar isso agora, porque poderia levar muito tempo para preencher essa lista. Mas você entendeu a ideia. Isso faz parte do meu arquivo de padrões de trabalho. Eu posso salvar isso. E agora eu posso usá-lo para aplicar aos meus arquivos. Se eu voltar ao meu explorador de projetos e abrir um dos meus arquivos de modelo de projeto. Digamos este projeto de utilidade. Você viu isso antes.
Novamente, se eu selecionar este tubo, não há dados estendidos atribuídos a ele, e não há definições de conjunto de propriedades, porque você vê que não há nada que eu possa anexar. Mas como isso faz parte de um projeto? E por que eu editei o arquivo de padrões do projeto? Usando este botão para abri-lo. O mesmo botão existe no explorador de projetos para abri-lo. Eu abro o arquivo de padrões do projeto. Adicionei minhas próprias definições de conjunto de propriedades personalizadas. Agora eu posso atualizar os padrões neste arquivo. E ele importará todos esses conjuntos de propriedades aqui. Incluindo o meu personalizado. Agora eu posso anexá-los a todos os objetos de uma vez. Em vez de eu percorrer e selecioná-los, eu posso simplesmente dizer, pegar todos os tubos de pressão e tubos de gravidade. E apenas aplicar. E ele vai moer e encontrar todos os tubos no meu modelo. E anexar todas as definições de conjunto de propriedades a eles que se aplicam. Quando eu clicar aqui, observe agora na minha aba de dados estendidos. Todos esses conjuntos de propriedades foram aplicados, incluindo o meu personalizado aqui mesmo. E eu posso começar a editar esses dados. Existem outros vídeos sobre como você pode atualizar em lote os padrões para todos os arquivos de modelo no seu trabalho. Você pode anexar os dados estendidos a todos esses objetos em seus arquivos. É claro, depois que você tiver passado e anexado. Você pode então sincronizar seus dados com seu arquivo Excel. Edite o arquivo Excel e sincronize os dados de volta para cá.